A Igreja Etíope apropriou-se de toda essa literatura, incluindo textos que ninguém considerava escritura sagrada na época e aparentemente não tinha critério algum, incluindo tudo. Essa passagem sobre Jesus foi preservada por séculos, mas nunca ensinada na Igreja. Por séculos, a Bíblia etíope preservou livros e passagens que o resto do mundo cristão jamais canonizou. Entre eles, encontra-se uma passagem pouco conhecida sobre Jesus, que suscita questões incômodas. Os dois manuscritos totalizam 670 páginas, sendo 28 delas ilustradas. Essas páginas ilustradas incluem 4 retratos dos evangelistas e uma imagem do Templo de Salomão. Discutimos o que foi incluído, o que foi excluído e quem decidiu. Hoje vamos mergulhar na tradição etíope, nos versículos ausentes e por que a Igreja raramente fala sobre esse texto. Se você se interessa por história oculta, textos proibidos e mistérios antigos, os livros didáticos podem pular essa parte. Mas não deixe de acompanhar, pois esta história é muito mais profunda do que você imagina. A Bíblia escondida nas montanhas, no coração do planalto da Etiópia, guardada em antigos mosteiros e igrejas desgastadas pelo tempo, é um dos tesouros mais notáveis do cristianismo. A Igreja Ortodoxa Etíope preserva o que muitos estudiosos consideram a Bibliaue. Muitos estudiosos consideram a Bíblia mais completa e antiga do mundo. Enquanto a Bíblia protestante comum contém 66 livros e a versão católica, 73, a Bíblia etíope possui impressionantes 81 a 88 livros, dependendo da tradição bíblica. Essa coleção incrível sobreviveu a guerras, invasões e à passagem de quase 2000 anos. Monges etíopes copiaram cuidadosamente esses manuscritos geração após geração, preservando textos que desapareceram da maioria das outras tradições cristãs há muito tempo. Os manuscritos iluminados, decorados com obras de arte vibrantes e escritos na antiga língua JZ, contam histórias que bilhões de cristãos jamais ouviram em seus cultos dominicais. O que torna isso ainda mais fascinante é que a Etiópia aceitou o cristianismo incrivelmente cedo na história. De acordo com a tradição e o livro de Atos, um oficial da corte etíope foi batizado pelo próprio apóstolo Filipe por volta de 34 d.C. Isso significa que o cristianismo etíope desenvolveu um caráter próprio e único, distinto dos concílios e decisões que moldaram o cristianismo europeu. Enquanto Roma e Constantinopla debatiam quais livros pertenciam à Bíblia, os cristãos etíopes já liam textos que mais tarde desapareceriam das igrejas ocidentais. A Bíblia etíope inclui livros conhecidos como Gênesis, Salmos e os 4 Evangelhos, mas também contém escritos que soam quase míticos aos ouvidos modernos. Livros com nomes como Enoque, Jubileus e Macabeu figuram ao lado das escrituras tradicionais. Não se tratam de notas de rodapé menores ou passagens obscuras. São livros completos, alguns com centenas de páginas, contendo profecias, visões e ensinamentos que moldaram a fé de milhões de cristãos etíopes por milênios, o livro que muda tudo. Dentre todos os livros adicionais da Bíblia etíope, um se destaca como particularmente controverso e absolutamente fascinante: um antigo texto judaico atribuído a Enoque, bisavô de Noé. Não se trata de uma obra marginal que era boa o suficiente para ser citada na Bíblia, mas sim de algo que, por algum motivo, não era bom o suficiente para de fato constar na Bíblia. O livro de Enoque, também chamado de Primeiro Enoque, é um antigo texto judaico que descreve visões e profecias atribuídas a Enoque, o bisavô de Noé. A Bíblia menciona Enoque brevemente em Gênesis, observando que ele andou com Deus e depois desapareceu porque Deus o levou. Essa figura misteriosa que nunca experimentou a morte tornou-se o tema de escritos elaborados que exploravam o céu, anjos, demônios e o fim dos tempos. Os estudiosos acreditam que o livro de Enoque foi composto entre 300 e 100 a.C., tornando-o mais antigo do que muitos livros do Novo Testamento. Fragmentos de Enoque foram descobertos entre os manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran.
provando que as comunidades judaicas na época de Jesus liam e estudavam esse texto. Os primeiros cristãos também o valorizavam muito. Pais da igreja como Tertuliano e Clemente de Alexandria citaram o livro de Enoque e o trataram como uma importante fonte de conhecimento espiritual. O próprio livro se lê como um antigo thriller misturado com revelação profética. O texto descreve anjos caídos chamados vigilantes que desceram à terra e se casaram com mulheres humanas, dando origem a uma raça de gigantes chamados Nefilins. Ele fornece descrições detalhadas do céu e do inferno, nomeia 7 arcanjos e contém visões elaboradas do julgamento final. O estilo de escrita é apocalíptico e dramático, repleto de imagens cósmicas e encontros sobrenaturais que fazem o livro do Apocalipse parecer brando em comparação. O que realmente chama a atenção, porém, é que o próprio Novo Testamento parece fazer referência ao livro de Enoque. A carta de Judas, versículos 14 e 15, cita diretamente a profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com milhares de seus santos para executar o julgamento. Isso levou muitos a se perguntarem, se um autor do Novo Testamento citou Enoque como profecia, por que isso não está presente na maioria das Bíblias cristãs atuais? A igreja etíope nunca deixou de fazer essa pergunta, e é por isso que manteve Enoque em seu cânone, enquanto o restante do cristianismo o deixou cair no esquecimento. O mistério messiânico em Enoque. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O livro de Enoque contém passagens que descrevem uma figura chamada Filho do Homem, que se assentará em um trono de glória e julgará toda a humanidade. Esse Filho do Homem também é chamado de escolhido, justo, ungido ou Messias. As descrições são poderosas e vívidas, retratando uma figura divina pré-existente que habita com Deus antes da criação e virá à Terra para estabelecer a justiça e a retidão. No capítulo 46 de Enoque, há uma visão notável. Enoque vê aquele a quem pertence o tempo anterior ao tempo, cuja cabeça é branca como a lã. Com este ancião de dias está outro ser cuja aparência era a de um homem, mas cujo rosto era cheio de graça como o de um dos santos anjos. Um anjo explica a Enoque que este é o Filho do Homem que possui justiça, com quem habita a justiça e que revela todos os tesouros do que está oculto. Isso soa notavelmente semelhante às descrições de Jesus no Novo Testamento. Ao longo dos evangelhos, Jesus frequentemente se autodenominava Filho do Homem. O livro do Apocalipse descreve Jesus com cabelos brancos como a lã, sentado em um trono para julgar o mundo. Os paralelos são tão impressionantes que muitos cristãos primitivos e alguns crentes modernos consideram o livro de Enoque como contendo profecias genuínas sobre Jesus Cristo, escritas séculos antes de seu nascimento. O texto descreve esse Filho do Homem como existente antes da criação do Sol e das estrelas. Diz que ele será uma luz para as nações e que em seu nome elas serão salvas. Essas frases ecoam a descrição de Jesus no Novo Testamento como a luz do mundo e o único nome debaixo do céu pelo qual as pessoas podem ser salvas. As semelhanças levaram alguns a argumentar que o livro de Enoque forneceu a estrutura teológica que o povo judeu usou para entender o Messias, o que mais tarde ajudou a moldar a compreensão que os primeiros cristãos tinham de Jesus. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado. Embora os capítulos 37 a 70 de Enoque descrevam esse glorioso Filho do Homem que julgará o mundo, o capítulo 71 revela uma grande surpresa. Neste capítulo final, o próprio Enoque é levado à presença de Deus e um anjo lhe diz: "Tu és o Filho do Homem." De acordo com a leitura literal do texto, o próprio Enoque é identificado como essa figura messiânica que julgará a humanidade. Essa identificação cria um enorme problema teológico. Se o livro de Enoque ensina que Enoque é o Messias que julgará o mundo, então contradiz diretamente o ensinamento do Novo Testamento de que Jesus é o Messias. Os primeiros cristãos proclamaram que Jesus, e não Enoque, cumpriu essas profecias. Os apóstolos ensinaram que Jesus voltaria para julgar os vivos e os mortos. Para os cristãos que creem que Jesus é o único Filho de Deus e o único Salvador, ter outro livro afirmando que Enoque desempenha esse papel é inaceitável.
Alguns estudiosos tentaram explicar isso, sugerindo que o capítulo 71 foi adicionado posteriormente por um autor diferente, ou que o termo Filho do Homem, nesse capítulo, significa simplesmente ser humano, em vez do título messiânico específico usado anteriormente. Outros argumentam que Enoque está sendo identificado como um filho do homem, e não o filho do homem das visões anteriores. Mas a leitura mais simples do texto parece identificar Enoque como a figura gloriosa descrita nos capítulos anteriores. Essa contradição teológica é uma das principais razões pelas quais a maioria das tradições cristãs acabou rejeitando o livro de Enoque como escritura. Se Enoque contradiz a crença cristã fundamental sobre quem Jesus é e qual o seu papel na salvação, então não pode ser considerado divinamente inspirado ao lado dos livros que ensinam sobre Jesus. A Igreja Etíope tem lidado com essa tensão, geralmente interpretando as profecias anteriores como referentes a Jesus, enquanto entende o capítulo 71 de forma diferente ou como menos autoritativo que o restante do livro. Por que a maioria das igrejas removeu Enoque? A exclusão do livro de Enoque da maioria das Bíblias cristãs ocorreu gradualmente ao longo de vários séculos. Nos primórdios do cristianismo, muitos fiéis liam e valorizavam Enoque. Os pais da igreja, nos séculos II e III, citavam-no favoravelmente. Por volta de 200 depois de Cristo, Tertuliano chegou a escrever que os líderes judeus rejeitaram o Enoque especificamente por ele conter profecias sobre Jesus. Para alguns dos primeiros cristãos, isso tornou o Enoque ainda mais valioso como prova de que Jesus era o Messias profetizado. No entanto, à medida que o cristianismo desenvolvia estruturas e teologia mais formais, as preocupações com o Enoque aumentaram. As histórias elaboradas do livro sobre anjos tendo relações físicas com mulheres humanas pareciam mitológicas demais para alguns líderes da igreja. As descrições detalhadas de diferentes níveis do céu e várias hierarquias angelicais levantaram questões sobre a ortodoxia. O mais preocupante foi a afirmação do livro sobre a origem do pecado. Enquanto Gênesis e a teologia cristã ensinam que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão, Enoque dá grande ênfase aos anjos caídos como a fonte do mal e da corrupção. Nos séculos IV e V, os principais concílios da Igreja decidiram formalmente quais livros pertenciam à Bíblia cristã e quais não. O Concílio de Leão, por volta de 364 d.C., e os concílios de Hipona e Cartago, na década de 390, produziram listas de livros canônicos. Enoque não constava dessas listas. Um fator importante era que Enoque nunca havia feito parte das escrituras judaicas. Quando os primeiros cristãos estavam decidindo quais livros do Antigo Testamento aceitar, eles se basearam no que as comunidades judaicas reconheciam como escritura. Como os rabinos judeus não consideravam Enoque canônico, a maioria dos cristãos seguiu essa orientação. Outra questão era a autoria. Ninguém acreditava seriamente que o Enoque histórico do Gênesis tivesse realmente escrito este livro. Era claramente uma obra pseudepigográfica, ou seja, foi escrita sob o nome de outra pessoa, provavelmente por vários autores ao longo de vários séculos. Embora a pseudepigrafia fosse uma prática literária comum na antiguidade e não significasse necessariamente engano, os líderes da igreja preferiam livros com claras conexões apostólicas ou autoria profética. Enoque não atendia a esse padrão. O caminho da Etiópia foi diferente. Enquanto a maior parte do cristianismo se afastava do livro de Enoque, a igreja etíope manteve-se firme. O isolamento geográfico da Etiópia desempenhou um papel fundamental nisso. O país desenvolveu sua tradição cristã de forma um tanto independente dos debates e concílios que ocorriam em Roma, Constantinopla e Alexandria. Os cristãos etíopes receberam suas escrituras traduzidas da Septuaginta grega para o gaélico entre os séculos IV e VII. Naquela época, textos como o de Enoque ainda circulavam e eram valorizados em algumas comunidades cristãs. Monges e escribas etíopes copiaram esses manuscritos fielmente ao longo dos séculos.
Eles não consideravam Enoque problemático ou não canônico. Para eles, era simplesmente parte da Bíblia que haviam recebido de seus ancestrais espirituais. As histórias vívidas e as visões apocalípticas ressoavam com a espiritualidade e a teologia etíopes. A ênfase do livro na retidão, no juízo e no triunfo final do bem sobre o mal se encaixa bem com os ensinamentos cristãos etíopes. Quando missionários europeus e potências coloniais chegaram à Etiópia nos séculos posteriores, ficaram chocados ao encontrar uma tradição cristã tão diferente da sua. A igreja etíope possuía uma Bíblia maior, práticas litúrgicas distintas e uma ênfase teológica singular. Houve tentativas de pressionar os cristãos etíopes a se conformarem aos padrões ocidentais e a removerem livros como o de Enoque de suas escrituras. Os líderes da igreja etíope resistiram firmemente a esses esforços, defendendo sua antiga tradição como o cristianismo autêntico que permanecera inalterado desde os primórdios. Essa resistência é notável quando se considera a pressão que o cristianismo etíope enfrentou. Muitas comunidades africanas foram informadas de que suas tradições religiosas eram primitivas ou erradas e precisavam ser substituídas pelo cristianismo europeu. Mas os cristãos etíopes podiam afirmar com razão que eram cristãos desde o primeiro século. Suas escrituras eram tão antigas ou mais antigas que muitos manuscritos europeus. Eles haviam preservado textos que desapareceram em todos os outros lugares. A igreja etíope não estava aceitando nenhum ensinamento novo e estranho. Eles estavam mantendo aquilo em que sempre acreditaram. O que Enoque realmente ensina sobre o Messias? Deixando de lado a controvérsia do capítulo 71, o que o livro de Enoque realmente diz sobre o Messias que virá? As descrições são poderosas e detalhadas. No capítulo 48, o texto diz: Este escolhido existia antes da criação do sol e da lua, antes da criação das estrelas. Este ensinamento sobre a pré-existência coincide com o que os cristãos creem sobre Jesus, que existia com Deus antes da criação do mundo. Como afirmado no Evangelho de João, o livro descreve o Messias como possuidor de uma sabedoria que excede todo o entendimento. Disse que em sua presença os segredos da sabedoria fluem como água e ele revela mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Ele julgará os vivos e os mortos, e seu julgamento será completamente justo. Reis e governantes poderosos cairão diante dele. Os ricos e poderosos que oprimem os pobres serão humilhados. Os justos que sofreram na terra serão vindicados e habitarão no paraíso para sempre. A visão de Enoque mostra este Messias destruindo completamente o mal. Ele removerá o pecado da terra e estabelecerá um reino que durará para sempre. A ressurreição dos mortos é descrita com os justos ascendendo à vida eterna na presença de Deus. Há até mesmo uma descrição de como a própria criação será renovada, com um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça. Todos esses temas aparecem nos ensinamentos do Novo Testamento sobre Jesus e o fim dos tempos. O que é particularmente interessante é como essas profecias podem ter influenciado as expectativas dos judeus do primeiro século em relação ao Messias. Na época de Jesus, muitos judeus buscavam uma figura divina poderosa e preexistente que viria para julgar o mundo e estabelecer o reino de Deus. O livro de Enoque, amplamente lido naquele período, ajudou a moldar essas expectativas. Quando Jesus se autodenominou Filho do Homem e falou sobre julgar o mundo, o público judeu imediatamente o associou à figura descrita em Enoque. A ligação com os manuscritos do Mar Morto. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 revolucionou nossa compreensão do livro de Enoque. Entre os milhares de fragmentos de manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran, os arqueólogos recuperaram partes de pelo menos 11 cópias diferentes de Enoque escritas em aramaico. Isso provou definitivamente que o livro existia antes do cristianismo e era valorizado pela comunidade judaica que vivia em Qumran, provavelmente os essênios.
Os fragmentos aramaicos de Enoque encontrados em Qumran estão entre os mais antigos que possuímos. Datam de cerca de 200 a 100 a.C., confirmando que o texto é genuinamente antigo e não uma criação cristã posterior. Curiosamente, os fragmentos dos manuscritos do Mar Morto incluem trechos da maior parte do livro, mas notavelmente não contêm o livro das parábolas, que compreende os capítulos 37 a 71 e inclui as profecias sobre o Filho do Homem. Isso levou a debates acadêmicos sobre quando esses capítulos foram compostos e se faziam parte da literatura enoquiana original. A comunidade de Qumran aparentemente tinha Enoque em alta consideração. O número de cópias que fizeram sugere que era importante para sua vida religiosa e teologia. Essa comunidade era profundamente apocalíptica, acreditando que estava vivendo nos últimos tempos e se preparando para o julgamento final de Deus. O livro de Enoque, com suas descrições vívidas do dia do julgamento e do triunfo dos justos, se encaixava perfeitamente em sua visão de mundo e expectativas espirituais. O que os manuscritos do Mar Morto não nos dizem é se a comunidade cumana considerava Enoque uma escritura do mesmo nível que a Torá ou os profetas. Sabemos que eles o leram, copiaram e valorizaram. Mas o judaísmo antigo não tinha um cânone de escrituras único e universalmente aceito, como o cristianismo desenvolveria posteriormente. Diferentes grupos judaicos reconheciam diferentes livros como autoritativos. A aceitação do livro de Enoque pela comunidade Qumran demonstra que pelo menos alguns judeus na época de Jesus o consideravam um importante texto espiritual, abordando temas como anjos, demônios e guerras cósmicas. Uma das seções mais famosas do livro de Enoque descreve a história dos vigilantes, anjos que se rebelaram contra Deus ao virem à terra e tomarem esposas humanas. Essa história expande a breve e misteriosa passagem de Gênesis 6 sobre os filhos de Deus casando com filhas de humanos e gerando os Nefilins, os gigantes que caminharam sobre a terra nos tempos antigos. Enoque pega essa referência bíblica enigmática e constrói toda uma mitologia em torno dela. Segundo Enoque, 200 anjos desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para desobedecer a Deus, casando-se com mulheres humanas. O líder dessa rebelião chamava-se Seias, embora outro anjo caído, chamado Azel, desempenhe um papel proeminente na corrupção da humanidade. Esses anjos caídos não apenas se casaram com humanos, eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, revelaram segredos sobre metalurgia, cosméticos, guerra, feitiçaria e astrologia. Esse conhecimento proibido corrompeu a civilização humana e levou à disseminação da violência por toda a Terra. Os descendentes dessas uniões, os Nefilins, eram gigantes que cresciam a tamanhos enormes e consumiam tudo ao seu redor. Com o tempo, começaram a devorar pessoas quando os outros alimentos acabaram. A terra clamou a Deus pela violência e derramamento de sangue causados por essas criaturas e pela corrupção trazida pelos anjos caídos. Foi isso que levou Deus a enviar o grande dilúvio na época de Noé para purificar a terra dessa corrupção e dar à humanidade um novo começo. O livro de Enoque também explica a origem dos demônios segundo essa tradição. Quando os Nefilins morreram no dilúvio, seus espíritos não encontraram paz, mas se tornaram espíritos malignos que vagavam pela terra, atormentando os humanos e levando-os ao pecado. Isso fornece uma história de origem para os demônios que a própria Bíblia não explica claramente. Muitos dos primeiros cristãos acharam essa explicação convincente, o que é uma das razões pelas quais Enoque permaneceu popular, mesmo não sendo considerado escritura sagrada. As viagens de Enoque ao céu e ao inferno. Outra característica marcante do livro de Enoque são suas descrições detalhadas do céu e da vida após a morte. Enoque descreve viagens por múltiplos céus, vendo anjos em seus diversos papéis e testemunhando os lugares preparados para os justos e os ímpios após a morte. Essas visões são vívidas e específicas, de maneiras que a Bíblia canônica geralmente evita.
Enoque descreve um lugar de punição para anjos caídos, um poço escuro e ardente onde aguardam o julgamento final. Ele vê as almas dos justos em um belo lugar de repouso, aguardando a ressurreição. Ele testemunha diferentes compartimentos ou seções onde vários grupos são mantidos separados até o dia do julgamento. Há descrições detalhadas de montanhas de pedras preciosas, rios de fogo e regiões onde as leis naturais não se aplicam da maneira como as entendemos na Terra. O livro menciona 7 arcanjos, enquanto a Bíblia canônica menciona apenas 2, Miguel e Gabriel. De acordo com Enoque, os 7 são Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Saracael, Raguel e Remile. Cada um tem responsabilidades específicas na ordem cósmica de Deus. Miguel é o anjo misericordioso que protege o povo de Deus. Gabriel entrega mensagens importantes. Rafael cura e guarda os espíritos humanos. Uriel está posicionado sobre o mundo e observa fenômenos terríveis. Essas hierarquias e nomes elaborados fascinavam tanto os primeiros cristãos quanto os judeus. Enoque também fornece um sistema de calendário detalhado baseado no Sol, em vez da Lua, o que era incomum para o judaísmo antigo. O livro descreve como o Sol, a Lua e as estrelas se movem de acordo com o comando de Deus, seguindo padrões perfeitos. Esse material astronômico e cundrico pode parecer estranho para os leitores modernos, mas refletia as tentativas antigas de compreender como o cosmos operava sob a ordem divina. A Igreja Ortodoxa Etíope ainda utiliza um calendário único, em parte influenciado por essas tradições enoquianas. Por que a Bíblia etíope é importante hoje? A preservação de textos como o livro de Enoque na Bíblia etíope oferece aos leitores modernos uma janela para o pensamento judaico antigo e o pensamento cristão primitivo que, de outra forma, se perderia. Independentemente de alguém aceitar ou não esses livros como escrituras divinamente inspiradas, eles são historicamente valiosos para a compreensão do mundo religioso em que Jesus e seus primeiros seguidores viveram. Os conceitos teológicos do livro de Enoque sobre anjos, demônios, o Messias, o julgamento e a vida após a morte influenciaram claramente a maneira como as pessoas pensavam sobre esses temas no primeiro século. A Bíblia etíope também questiona a suposição de que existe apenas uma maneira correta de ser cristão. Os fiéis ortodoxos etíopes praticam sua fé com genuína devoção há quase 2000 anos, utilizando um cânone bíblico mais amplo. Eles produziram santos, eruditos e mártires. Seu cristianismo sustentou comunidades inteiras em meio à perseguição, ao colonialismo e às dificuldades. Podemos realmente afirmar que a fé deles é inválida simplesmente porque leram livros que o cristianismo ocidental proibiu? Isso levanta questões profundas sobre autoridade e tradição no cristianismo. Quem decide quais livros são escrituras? Os reformadores protestantes tomaram decisões sobre o cânone no século XVI, removendo livros que os católicos haviam incluído por mais de 1000 anos. Mas os cristãos etíopes já usavam seu cânone séculos antes de as tradições protestantes ou católicas consolidarem os seus. Diferentes comunidades cristãs, todas alegando seguir Jesus, acabaram com Bíblias diferentes. Essa realidade histórica é mais complexa do que muitos cristãos imaginam. A Bíblia etíope também nos lembra que o cristianismo africano possui sua própria tradição antiga e autêntica. Frequentemente, o cristianismo na África é retratado como algo importado por missionários europeus na era colonial. Mas o cristianismo etíope é anterior à maior parte do cristianismo europeu. A Igreja etíope lia a Bíblia em línguas africanas e desenvolvia uma teologia cristã africana. Enquanto a Europa ainda era em grande parte pagã, a Etiópia era um centro de aprendizado cristão e preservação de manuscritos, numa época em que grande parte da Europa sequer sabia ler. O debate acadêmico continua. Os estudiosos bíblicos modernos permanecem divididos sobre como avaliar o livro de Enoque e textos semelhantes.
Alguns argumentam que, embora Enoque não seja escritura para a maioria dos cristãos, merece estudo sério como uma peça importante do judaísmo do Segundo Templo. Compreender o que os judeus acreditavam sobre anjos, demônios e o Messias nos séculos anteriores a Jesus nos ajuda a entender melhor o próprio Novo Testamento. Os evangelistas e apóstolos viviam em um mundo onde as pessoas liam livros como o de Enoque, e seus escritos refletem esse contexto cultural. Outros estudiosos apontam os problemas teológicos de tratar Enoque como autoridade. Além da questão de Enoque ser identificado como o filho do homem, o livro contém afirmações que contradizem o ensino bíblico em outras áreas. Por exemplo, Enoque sugere que o pecado entrou no mundo principalmente por meio de anjos caídos e não por escolha humana. A elaborada angelologia e demonologia do livro podem desviar a atenção da ênfase bíblica na soberania de Deus e na responsabilidade humana. As histórias sobre gigantes e anjos que tiveram relações físicas com humanos parecem mais mitologia do que revelação divina. Há também um debate em curso sobre quando várias partes de Enoque foram escritas e se o livro, como o temos, representa uma composição unificada ou uma coleção de obras separadas combinadas ao longo do tempo. O fato de o livro das parábolas não aparecer entre os manuscritos do Mar Morto levou alguns estudiosos a sugerir que esses capítulos podem ter sido escritos posteriormente, possivelmente até mesmo por cristãos, embora a maioria dos especialistas ainda os date do século I antes de Cristo ou início do século I depois de Cristo. O que não se discute é a influência do livro de Enoque. Independentemente de o considerarmos ou não como escritura sagrada, este livro moldou a imaginação religiosa e o pensamento teológico no mundo antigo. Os conceitos e imagens de Enoque aparecem em toda a literatura cristã primitiva. Os pais da Igreja fizeram referência a ele. O Novo Testamento ecoa sua linguagem. As tradições judaicas foram influenciadas por seus ensinamentos. Compreender o livro de Enoque nos ajuda a entender o contexto religioso mais amplo no qual o cristianismo nasceu. Outros tesouros no cânone etíope. O livro de Enoque não é o único texto singular na Bíblia etíope. O livro dos Jubileus, às vezes chamado de Pequeno Gênesis, reconta as histórias do Gênesis e da primeira parte do Êxodo com detalhes e interpretações adicionais. Isso enfatiza a importância de seguir o calendário de Deus e observar os sábados e as festas. Assim como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, comprovando que se tratava de um antigo texto judaico muito valorizado por algumas comunidades. A Bíblia etíope inclui 3 livros chamados Macabeus, que são completamente diferentes dos livros de Macabeus encontrados nas Bíblias católicas. Esses livros macabeus contêm ensinamentos sobre fé, obras e vida justa. São considerados exclusivamente etíopes e não aparecem em nenhuma outra Bíblia de tradição cristã. Os estudiosos ainda estão trabalhando para compreender suas origens e como se relacionam com outras obras da literatura judaica e cristã da antiguidade. Há também seções e livros adicionais anexados a textos bíblicos conhecidos. A versão etíope de Jeremias inclui capítulos extras conhecidos como Baru ou o restante das palavras de Baru. O livro de Esdras na Bíblia etíope inclui material não encontrado nas versões ocidentais. Essas adições frequentemente fornecem mais contexto ou continuam histórias que os livros canônicos deixam inacabadas. Para os cristãos etíopes, esses textos não são curiosidades ou alternativas. Eles são simplesmente parte de sua Bíblia. O número total de livros varia dependendo de como se conta, já que alguns textos que são livros separados em uma tradição são combinados em outra. Algumas fontes dizem 81 livros, outras afirmam 88 ou mais. O que é certo é que a tradição bíblica etíope preservou uma coleção muito maior de escritos judaicos antigos e cristãos primitivos do que qualquer outra igreja conseguiu. Os mosteiros etíopes se tornaram bibliotecas de textos que desapareceram em todos os outros lugares, tornando-os inestimáveis para os estudos bíblicos modernos e para a história da igreja.
permitindo o aprendizado com diferentes tradições. Talvez a lição mais importante da Bíblia etíope e do livro de Enoque não seja sobre quais livros específicos pertencem às Escrituras, mas sim sobre reconhecer que o cristianismo sempre foi mais diverso do que muitas vezes percebemos. Diferentes comunidades em diferentes lugares desenvolveram suas próprias expressões da fé cristã, mantendo-se, ao mesmo tempo, conectadas à mensagem central sobre Jesus. A preservação do livro de Enoque e de outros textos pela Igreja etíope reflete sua jornada espiritual particular e sua ênfase teológica. Para os cristãos que seguem tradições que não incluem esses livros, a Bíblia etíope oferece uma oportunidade de compreender como outros crentes leem e interpretam sua fé. Não é preciso aceitar Enoque como escritura para apreciar seu significado histórico ou aprender com as questões que ele suscita. A ênfase do livro na retidão, no juízo e na justiça suprema de Deus ressoa em todas as tradições cristãs, mesmo que os detalhes variem. Para aqueles interessados no cânone etíope, esses textos oferecem um rico material para estudo e reflexão. A leitura criteriosa do livro de Enoque, consciente de seus desafios teológicos, mas aberta às suas reflexões, pode aprofundar a compreensão do mundo antigo e do pensamento cristão primitivo. A chave é abordar esses textos com respeito e pensamento crítico, reconhecendo seu valor sem, contudo, considerá-los necessariamente equivalentes às escrituras universalmente aceitas. A história da Bíblia etíope nos lembra que a obra de Deus no mundo nunca se limitou a uma língua, uma cultura ou uma forma de ler as Escrituras. Os cristãos etíopes caminham com Cristo há 2 milênios usando esses textos. Sua fé produziu belas liturgias, obras teológicas profundas e inúmeros exemplos de amor e devoção sacrificiais. Independentemente de compartilharmos ou não o cânone exato deles, podemos aprender com a fidelidade e a determinação deles em preservar o que receberam de seus ancestrais na fé. A Bíblia etíope contém livros como Enoque, que a maioria dos outros cristãos nunca leu, não por causa de alguma conspiração, mas porque diferentes comunidades religiosas tomaram decisões diferentes sobre o que era considerado escritura sagrada séculos atrás. Com suas profecias sobre um Messias divino e suas vívidas visões apocalípticas, influenciou o pensamento cristão primitivo de maneiras que ainda estamos descobrindo hoje. Independentemente de esses textos pertencerem ou não à Bíblia, eles fazem parte de nossa herança cristã comum e oferecem informações valiosas sobre como os antigos crentes entendiam o plano de Deus para o mundo. O que você acha? As igrejas de hoje deveriam reconsiderar quais livros pertencem às Escrituras ou as decisões antigas estavam corretas?